Professor, Pois não. qual a diferença desse hebraico e o aramaico aí? E outra coisa, assim, Atos 26, 14, eu acho que todos já viram, fala bem claro em qual língua que eles falavam. Vocês sabem o que eu quero dizer lá, que está escrito lá em Atos 26, 14? Falava em hebraico. Ali, na verdade, é o próprio aramaico mesmo. Ali é aramaico. Mas qual a diferença, então, do aramaico e hebraico? A diferença são as questões gramaticais do aramaico e do hebraico. Ou seja, não só Atos, não. Eu já te falo já, ó. Lucas 23, 38 em aramaico, João 5, 2, João 19, 13, versículo 17, versículo 20, João capítulo 20, versículo 16, Atos capítulo 21, versículo 40 e Atos 26, versículo 14. Então, essa expressão no Novo Testamento é utilizada para designar o aramaico. Só acontece, segundo os eruditos, tá? Não é segundo a minha pessoa, segundo os eruditos, existe dois tipos de dialeto. Existe o dialeto denominado israelita e o nortista, que no caso seria o dialeto do sul. Então você tem o reino de Israel lá do norte e o lá do sul. Então você tem o judaíta e o sulista. Tanto é, quando a gente chega em Juízes capítulo 2, versículo 6, nós vemos essa... Alguém falou alguma coisa? Pode falar aí, professor. Ah, tá. É a mesma coisa quando a gente chega em Juízes capítulo 2, versículo 6, que existe um problema lá dos efraimitas, que você vai pegar, aqueles que tentavam pronunciar o vocábulo espiga. Você vai pegar os efraimitas, eles pronunciam espiga de shibolete, enquanto os gileaditas como cibolete. Então a mesma coisa o aramaico. O aramaico, a estrutura consonantal é a mesma estrutura do hebraico. Só que gramaticalmente existe diferença entre as duas. Exemplo, como que eu falo que? Sabe para que em hebraico? Chef. Como que eu falo que em aramaico? Di em aramaico. Mesma coisa. Como que eu falo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, filho, ben, bar, ponto, hebraico. Como que eu firo filho em hebraico? Ben. Como que eu falo em aramaico? Bar. A tradução é o mesmo conceito, só que em hebraico eu falo ben, que é filho, e em aramaico eu vou falar bar. Depois tem Bar Jesus, Bar Jonas, Bartolomeu. Então você tem filho de Ptolomeu, filho de Judas, e por aí se vai sucessivamente. Então eu tenho em hebraico ben, e em aramaico eu tenho filho ben em hebraico, e bar, filho em aramaico. É a mesma coisa se eu for pegar outros vocábulos antigos e do período pré-sírico, porque o aramaico ele é adentrado no período pré-sírico. E o hebraico, que vem do hebraico arcaico, ele é antes desse trabalho sírico. Exemplo, eu vou falar não. Como que eu falo não em hebraico arcaico? Eu falo bar. Como que eu falo não no período do hebraico, no período sírico? Eu falo lo. O que vem para nós hoje é lo. Como eu vou falar não em hebraico? Eu falo lo. Eu já sei que esse lo que eu estou utilizando é uma estrutura pré-sírico. Agora, se eu quiser falar não no hebraico antigo, arcaico, lá antigaço mesmo, eu vou falar bal. É a mesma coisa, o tetagrama. O tetagrama do hebraico arcaico é a abreviação, que é Yar. Eu tenho lá em Êxodo 15:2. Se eu for utilizar hoje, eu vou falar Adonai, que viria a construção do sistema massorético, as vogais da palavra Adonai em cima do tetagrama. Então tem muita diferença. Então, aramaico tem a mesma estrutura consonântica, só que as regras gramaticais não tem nada a ver. Você pega um texto da Bíblia hebraica hoje, você vai chegar no texto de Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28. É escrito em aramaico. Agora, a pessoa só vai saber que está em aramaico ali quando a pessoa começar a ler o texto. Ela vai ver aí, por exemplo, o hebraico, um substantivo para dar um caso absoluto, você coloca um re no início, um artigo seria o re no hebraico, enquanto o aramaico é um aleph no final do substantivo. Então tem diferenças gramaticais de uma língua para a outra, tá? Tem diferença sim.